Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tarcis. O assunto da nossa videoaula de hoje será o avanço da ciência, e do método científico, o desenvolvimento do método científico. Antes de prosseguir com a videoaula, eu queria informar vocês que esta videoaula está sendo montada em cima da apostila de Química do módulo 1, lá no capítulo 5. Então, vamos lá dar sequência à nossa aula de hoje. Galerinha, quem nunca assistiu um programa de televisão, um jornal, leu uma notícia na web, foi descoberto alguma coisa, foi produzida alguma coisa, foi inventada alguma coisa? É muito comum ouvirmos de várias fontes diferentes sobre novas descobertas científicas, novas conclusões científicas. Muitas vezes, o avanço da ciência, ela parece uma coisa repetitiva, né? Parece que só vão pegando uma tecnologia velha e substituindo por uma nova. Pegando um tratamento clínico antigo e substituindo por um novo. Mas não é exatamente assim que funciona. Existe uma complexidade grande por trás do desenvolvimento da ciência. Uma vez que pensarmos que o conhecimento do ser humano, ele muda, ele evolui, ele se transforma a todo instante. Então, ideias antigas não necessariamente são ruins e ideias novas também não necessariamente são boas. E nada impede de ideias antigas e novas de conviver por longos períodos coexistindo, fazendo parte de uma mesma metodologia científica. Às vezes podemos ficar nos perguntando, mas por que a ciência não para? Por que é tão importante o desenvolvimento científico? Aliás, o que leva, qual é a principal fonte que leva ao desenvolvimento científico? A resposta é bem simples. É a curiosidade do ser humano. Tranquilo? O ser humano é um bichinho extremamente curioso. Tanto que às vezes ele corre atrás de um conhecimento, mesmo sem ter resultados concretos, com boa tutela ou orientação, só o fato dele estar correndo, as pequenas descobertas que ele faz sobre aquilo já são suficientes para manter ele focado e continuando e continuando e continuando e pesquisando e correndo atrás daquele novo conhecimento. Ainda quando jovens, corremos muito atrás de respostas, corremos muito atrás de soluções, de preferência aquelas que já estejam prontas. Mas eu me recordo bem que quando eu ainda estava no ensino regular, provavelmente na época do ensino fundamental, um professor abriu os meus olhos e me falou uma coisa que foi muito importante para o meu desenvolvimento acadêmico. Parece algo simples, mas é algo que move a humanidade. O que faz as coisas evoluírem são os questionamentos e não as respostas. A ciência, ela evolui, a humanidade evolui através dos questionamentos. São os questionamentos que fazem as pessoas acordar cedo, muitas vezes nem dormirem, para correr atrás daquela resposta. E quando chega naquela resposta, adivinhem, ele quer mais. Mas para que qualquer conhecimento novo ou velho que tenha sido reformulado chegue até a massa, até a multidão, precisa ser aplicado sobre ele algo que vamos chamar de método científico ou metodologia científica. Então, o que é um método científico e qual a utilização dele? Como ele se aplica, como que ele funciona? O método científico pode ser definido como o seguinte: é um conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista, um pesquisador, consegue propor um conjunto de explicação para fenômenos, para novas descobertas, para a constituição e formação de materiais, entre outras coisas. De forma geral, o método científico pode apresentar as seguintes etapas.
Na primeira etapa, vamos ter a observação, depois o questionamento, depois a formulação de perguntas, de hipóteses. Logo vai vir a fase de experimentação. Depois da fase de experimentação, vamos ter a análise dos resultados, onde vamos ter a conclusão. E por último, finalizando, vem o processo de divulgação do novo conhecimento ou da nova descoberta. Fase de observação. A fase de observação é a etapa em que um cientista ou um pesquisador observa um determinado material, matéria ou fenômeno. A fase de observação ela é muito importante porque vai ser através dela que vai ser elaborado o problema. Após a elaboração do problema, que entra a fase de questionamento. É a etapa em que o cientista ou o pesquisador ele elabora as perguntas sobre o que está acontecendo, sobre o fenômeno ou sobre o material analisado. Por exemplo, por que esse fenômeno ocorre? Como esse fenômeno ocorre? Quais os fatores que originam esse fenômeno? Além de outras, como, por exemplo, qual é a composição do material? Que substância é essa? Do que ela é formada? Qual é o material que forma essa substância? E qual a importância desse material? Qual a utilidade deste material? Só depois de todos esses questionamentos que ele vai começar a elaborar a sua teoria, onde ele vai formar as suas hipóteses. A etapa das hipóteses é aquela em que o pesquisador vai responder ou tentar responder as perguntas, os questionamentos feitos na etapa anterior. Essas respostas, muitas vezes, elas vêm através do conhecimento prévio sobre materiais ou fenômenos semelhantes que já existem. Só que é preciso se ater e tomar muito cuidado nas hipóteses que estão sendo elaboradas, pois através dela, ou delas no caso, que começa a fase de experimentação, ou seja, a fase das hipóteses, as hipóteses criadas vão dar o ponto de partida para a etapa de experimentação. Na fase de experimentação, todos os experimentos e pesquisas eles serão realizadas com base lá nas hipóteses que foram levantadas. Ou seja, o objetivo é encontrar a resposta para cada uma daquelas perguntas ou dos questionamentos que foram elaborados anteriormente. Na fase de experimentação, é quando o cientista utiliza dos meios que ele já tem, dos materiais que ele já conhece, das descobertas anteriores, dos equipamentos já elaborados, para poder produzir os seus experimentos de maneira mais prévia e mais conclusiva, tentando evitar ao máximo o erro, se bem que o erro muitas vezes acaba levando ao acerto. Apesar de haver maneiras de formular experimentos já mais plausíveis ou pré-elaborados, cada cientista desenvolve essa etapa de acordo com o saber, com os conhecimentos que ele possui. Assim, ele coloca em prática o que for necessário para o esclarecimento de cada uma das hipóteses levantadas. Após a fase, a conclusão da fase de experimentação, o cientista, o pesquisador, analisa cada um dos resultados obtidos. Assim, ele vai verificar se eles são o suficiente ou não para explicar cada um dos problemas levantados. Caso os resultados sejam suficientes, sejam satisfatórios, novas hipóteses podem ser levantadas para que ocorra novamente uma fase de experimentação. Se os resultados da experimentação forem realmente satisfatórios, o cientista parte para
etapa de conclusão. Na etapa de conclusão, a primeira coisa que o cientista vai fazer é verificar se os experimentos e as pesquisas realizadas naquela situação correspondem aos questionamentos levantados. Assim, ele vai ver se eles permitem que ele faça afirmações acerca, corretas dos fenômenos ou dos materiais analisados. As afirmações que forem realizadas após a utilização do método científico, nós vamos chamar de teorias. Mas como fazer para uma teoria deixar de ser apenas teoria e virar regra, virar uma lei? Então, quando diferentes hipóteses, experimentos são realizados e o resultado continua o mesmo, é sempre o mesmo, aí sim podemos passar a chamar de lei. Após a lei ou leis estabelecidas, tendo a conclusão do método científico, vem uma etapa muito importante no processo de finalização, que é a etapa de divulgação. Tranquilo? A divulgação científica é o que transforma aquele discurso técnico que poucos entendem em algo palatável, fácil de entender para o público geral, fazendo que qualquer pessoa, mesmo sendo leiga, seja capaz de compreender aquilo que está sendo divulgado e qual é a utilidade daquilo que está sendo divulgado. E se esse novo conhecimento terá ou não influência sobre a vida do público geral. A metodologia científica, o método científico por trás das descobertas, não necessariamente deve apresentar as etapas que comentamos nesta aula, tá ok? Um cientista ou pesquisador, geralmente ele possui total liberdade para lidar com o método científico da maneira que lhe convém, do jeito que ele melhor irá trabalhar, desenvolver melhor o seu trabalho. O que não pode ser feito é abandonar, burlar ou pular o método científico, uma vez que o método científico forma conhecimentos diferentes, sem prejudicar, tá ok? Temos que lembrar que as teorias e as leis que nos favorecem sobre o meio científico só foram divulgadas, só foram chegar até nós depois de ser aplicado o método científico. Bom, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Eu sei que ela ficou um pouquinho comprida, mas eu queria fazer tudo em uma videoaula só para ficar mais fácil para vocês. Espero que vocês tenham gostado e principalmente entendido. Os alunos de Química do 9º ano do Liceu Catarinense, vocês devem pegar a apostila do módulo 1, aquela que diz o mundo da Química, e lá no capítulo 5, na página 17, e fazer as atividades 1, 2, 3 e 4. É isso, um abraço e bons estudos!